que tem um vídeo que eu acho que a gente precisa acompanhar agora. O sigilo fiscal da mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi quebrado indevidamente. A minha coluna aqui no Metrópolis apurou que as investigações indicam que o acesso sem autorização aos dados de Viviane Bárcia de Moraes teria sido feito por um servidor do SERPRO, a empresa de tecnologia do governo federal que é cedido à Receita. A advogada não foi o único alvo. A minha coluna apurou que o filho de um outro ministro do Supremo também teve a declaração de imposto de renda devassada sem autorização judicial. A apuração sobre os acessos irregulares foi determinada por Alexandre de Moraes. O ministro ordenou que a Receita rastreasse qualquer consulta ou tentativa de acesso envolvendo os atuais 10 integrantes da corte, bem como suas esposas, filhos, irmãos e todos os ascendentes. O relatório deve ser apresentado após o Carnaval. As quebras já identificadas terão duas frentes, uma administrativa e outra criminal. Caberá à Polícia Federal investigar se a quebra dos dados fiscais da mulher de Moraes e do filho deste outro ministro foram encomendadas para serem vendidas a terceiros. O jornal Folha de São Paulo revelou hoje que Moraes pediu a investigação no âmbito do inquérito das fake news, que apura ataques coordenados contra integrantes da corte nas redes sociais. O ministro busca identificar a origem de vazamentos para a imprensa sobre informações que o relacionam ao Banco Master. A mulher de Moraes foi contratada pelo banco de Daniel Vorcaro por 129 milhões de reais. O valor do contrato gerou questionamentos pelo fato de o escritório não assinar nenhuma causa para o Master e ser pouco conhecido no meio jurídico. Eu sou a Andresa Matais e eu te convido a ler sobre esta e outras notícias exclusivas na minha coluna com André Chaldres aqui no Metrópolis. Mas vou te dizer, rapaz, é Lula contra Alexandre de Moraes, é isso mesmo? Há quanto tempo a gente está falando aqui de porrada de gangue? Conflito entre organizações criminosas de alta periculosidade, que não é o PCC e o Comando Vermelho aqui, que também são, mas STF e Lula. Dessa notícia, é de hoje, Alan? É de hoje. É de hoje, né? Vou contar aqui para vocês, pouca gente fala, né? Por que não pode se investigar ministro do Supremo Tribunal Federal? Todos são iguais perante a lei? Lógico que são. O poder não emana do povo? É isso tudo que eles sempre tentam desvirtuar. Você vê presidente da República sendo investigado. Você viu quantas vezes Bolsonaro, enquanto presidente da República, foi interrogado. Eu vi, estava presente, interrogado pela Polícia Federal, sendo investigado. 2 presidentes foram impeachmentados, Collor e Dilma. O outro poder legislativo ser investigado. Não há previsão de mandado de busca parlamentar, não tem na Constituição. Mas tem mandado de prisão e busca de parlamentares. Não estou dizendo que não tem que fazer, não. Tem que investigar. Não é? Acho que todos concordam. Parlamentar que está roubando, que está desvirtuando, tá? Tem que ser investigado. Dentro das suas prerrogativas. Porque há perseguição de outro poder, querendo criminalizar parlamentares por opinião, a direita por opinião, e muita gente sendo imputada de crimes até de corrupção. Perdão. Mas muitos ali não têm. A maioria tem. A gente sabe disso. Mas outros são pressionados para não trabalhar. Agora, tem que ter investigação contra o presidente da República, como tem. Tem que ter investigação contra parlamentares, como tem. Por que ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ser investigado? Essa é a questão. Dessa reportagem aí, o ministro Alexandre de Moraes descobriu que quebraram o sigilo não de ministros, mas da esposa dele e do filho de outro ministro. O que eles vão fazer com isso? Anular tudo. Eu ia falar até um palavrão aqui. Anular tudo. É isso que eles vão colocar. Para acabar com essa questão de vinculação com o ministro do Supremo. Isso pode? O que eles fizeram? Há na Constituição em algum lugar que não pode investigar ministro do Supremo? Há em alguma legislação que não pode? O que eles fizeram? Por isso eles foram estratégicos. Não estratégicos para defender o Brasil ou a Constituição ou o brasileiro. Estratégicos se colocar como poder absoluto, superior aos demais e sem controle algum. Por que não se consegue investigar ministros de Supremo?
Porque quem começa a investigação, a polícia, não pode, tem que passar primeiro, quando é com um magistrado, quem preside é um magistrado. Está na LOMAN. Eles fizeram isso. E para quem pode denunciar é o Ministério Público. Quem é o Ministério Público perante o STF? O Procurador-Geral da República, uma única pessoa. Que quem botou ele lá? Os ministros do Supremo. Então eles fizeram um controle para que não se investigue ministro do Supremo. E aí a gente tem notícia, todos sabemos, que esses ministros estão milionários, quiçá bilionários. Um cargo público que ganha um grande salário de mais de 40 mil reais mensais, mas para se tornar bilionário. Então, quando se chega perto de alguma investigação, que não é nenhuma ação penal, não está sendo imputado crime, não se pode contra ministro do Supremo no Brasil. Ministro Supremo de uma nação, se diz civilizada, de Suprema Corte, como os Estados Unidos da Alemanha, é quase um monge. Por que eu digo um monge? Porque ele não se manifesta em público, não se manifesta nos autos, tem um controle de transparência total, não está em escândalo nenhum, não está vinculado a empresários, não tem essa farra que eles colocam, que eles podem ser grandes administradores, porque estava para se demonstrar ali a riqueza dos contratos do Alexandre de Moraes e dos resorts do Toffoli, Gilmar Mendes, muito mais do que eles, não está nem aparecendo. Você sabe como acabou a Lava Jato, Alan? Porque tudo bateram no Bolsonaro. Bolsonaro fez uma frase que muita gente contestou, que não precisava. Eu acabei com a Lava Jato. O que o Bolsonaro quis dizer com isso? Porque não havia mais corrupção no Brasil. Ou seja, no governo Bolsonaro não tem corrupção. Por isso que não tem mais investigação. Tem muita gente que falou, olha, foi infeliz, não deveria falar dessa forma, porque eles distorcem. Bolsonaro não teve mais corrupção. Mas quem acabou com a Lava Jato? Vocês se lembram? Quando a Lava Jato chegou no Supremo. Quando o Odebrecht foi lá e delatou sobre o amigo do meu pai, que era o Dias Toffoli. Quando chegou ali, aí a revista Cruzoé lançou, eles abriram aquele primeiro inquérito, da fake news, Toffoli, de ofício, está até hoje, de ofício, jogou para o Alexandre de Moraes sem distribuição e começou essa destruição da direita e das investigações. Porque Bolsonaro não tem corrupção alguma. E aí, no curso desse processo, Alan, eu chego aqui nessa questão de investigar. A Receita Federal, lá em 2019, estava com um novo sistema, com o COAF, para verificar as movimentações atípicas financeiras, que é um dever do COAF, que tem convênios no mundo todo com outras instituições de verificação financeira, inclusive para ver onde tem lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, de terrorismo. Então, passa um sistema para ver movimentações atípicas. Do tipo, a pessoa ganha 40 mil reais, mas está com um movimento de 400 milhões, ou de 400 mil. Isso é atípico, não é normal. Não está se dizendo que há um crime, mas há uma movimentação para se verificar. E ali, em 2019, servidores da Receita rodaram esse sistema e apontaram que o Gilmar Mendes, a esposa do Toffoli, e diversos outros estavam com movimentações atípicas. O que aconteceu? Não se pode investigar ministro Supremo. Esses servidores responderam PAD, não sei nem se foram exonerados, mas se acabou com a questão toda. E agora está voltando. Quando se descobre, porque a Globo não teve aquela informação sozinha. Quando se descobre, aí porque eu falo, porrada de gangue. Saiu do Banco Central e saiu da Polícia Federal. Quando se descobre esse contrato de 129 milhões de reais, essa loucura aí de empresas, fundos de investimentos do Dias Toffoli com resort, com vinculação, inclusive, com fundos de investimentos que estão com PCC, o que eles vão fazer agora? Eles vão querer demonstrar que eles não podem ser investigados. E eles não estão nem aí para a opinião pública. Eles vão querer anular tudo. Porque um servidor do CEPRO, não sei se tem autorização judicial ou não, teve a vinculação de uma pessoa que não tem foro. No que eu saiba, a Vivi de Moraes não tem foro. Não tem foro de prerrogativa de função, que é o foro privilegiado. Nem ela, nem o filho. Nem o filho. Tem? Então, movimentação atípica é um dever do órgão de apurar. Então, eles vão querer anular tudo e passar caneta nisso. É isso que se coloca. Por isso, você tem que demonstrar
aquelas pessoas que não se interessam por política, quem são os ladrões, quem combatia esse sistema está preso injustamente, pegar os argumentos fáticos, sem aquela discussão, demonstrar que o Brasil só irá para frente quando a gente tirar esses tiranos do poder, que se blindam e se utilizam de seus cargos para enriquecer ilicitamente. Volto à pergunta, por que o ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ser investigado? Então, com o Senado com maioria e com quórum para PEC, que se fizermos 49 senadores, 33 agora, que há a possibilidade com os 16 que já estão lá, 49, a gente pode mudar o cenário ali. Vai ter briga completa, mas estamos aqui para brigar. Brigar pelo melhor do Brasil. O que a gente precisa realmente é colocar, o ministro Supremo tem que ter mandato, que seja de 8, de 10, no máximo 12 anos, é muito uma eternidade, mas não podem ser vitalícios. Que eles tenham realmente, não o código de conduta, mas que eles tenham transparência. Transparência, porque é um cargo de excelência que decide a justiça do Brasil. Não quer, bate o sino, pede para sair. Vai ter muita gente jurista de verdade que vai querer ali mostrar direito e não enriquecer e querer controle absoluto de poder, que é isso que eles fazem. Então, se a gente mudar o Senado, botar primeiro um presidente do Senado, não igual ao Alcolumbre, que é o capacho deles, porque está enrolado com diversos crimes, porque está ali sob coação, que nunca não vai abrir impeachment de Toffoli nem de ninguém ali. Por quê? Porque é capacho, porque se utiliza do cargo para levar emendas lá para o Amapá, levar emenda para o seu estado, sim, mas leva mais emendas para o Amapá do que o estado de São Paulo, por exemplo. Então, todos ali enrolados para se proteger. Então, a gente virando, fazendo mais senadores, a gente elege um presidente do Senado. Se fizermos 49, a gente tem poder de PEC, a gente tem poder de mudar esse Supremo Tribunal Federal. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu tenho vontade de largar o microfone aqui assim, ó, e falar assim, perdi meu emprego. Mas tá arrebentando! Esses caras reclamavam de mim! Esses caras reclamavam de mim! Aprendi contigo. Rapaz, eles estão muito ferrados com ramagem livre aqui na timeline. Livre, leve, solto, soltinho, igual arroz da minha mãe. Vamos junto, Alan, mostrando para a população nossa opinião, baseada em fatos e no que deve ser feito pelo melhor do Brasil. É para isso que a gente está aqui. Eu e Alan, o Max vai voltar, vai demorar um pouquinho, mas volta. Vamos em frente. Deus quiser. Olha, só para deixar claro, né, os próprios ministros do STF, eles não gostaram da postura do Moraes e disseram que ele está agindo em causa própria, tá? Tem matéria no Estadão, tem matéria em vários jornais. Então, só para o pessoal poder entender, né? Então, deixa eu colocar aqui a câmera. Eu que mudo tudo aqui, tá, gente? Então, vamos lá. O que está acontecendo? O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Receita rastreasse os acessos a dados fiscais de cerca de 100 pessoas, entre elas ministros do Supremo e familiares. O objetivo oficial era descobrir quem vazou informações fiscais. O pano de fundo é o Banco Master e as reportagens em vários jornais, Metrópole, Estado de São Paulo, revelaram contratos milionários envolvendo familiares de ministro. Ou seja, o que está em jogo é que o Alexandre de Moraes quer saber quem é que vazou o contrato dele, melhor dizendo, da esposa dele, né? A Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master. Só que aí a investigação que tenta proteger dados sigilosos, na verdade ela está enquadrando quem revelou as informações sensíveis. E aí, segundo o próprio Estadão, existem ministros do Supremo Tribunal Federal que já estão incomodados com a forma da decisão do Alexandre de Moraes. A crítica é técnica. Eles argumentam que somente o presidente da corte poderia autorizar medida dessa magnitude a mais. E aí, apenas após provocação da PGR. Mas Alexandre de Moraes, como de costume, de ofício, decidiu, não perguntou nada para ninguém e tocou o barco. E aí, como precedente, né, ele usou o chamado inquérito das fake news, determinou medidas que atingem investigação sobre fatos ligados à sua própria família, e isso levanta uma questão central que ninguém pode deixar de falar. Pode o ministro atuar quando há interesses diretos
envolvido, né? Há interesse direto envolvido. Então, a operação de hoje, nessa terça-feira de carnaval, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, e as medidas determinam tornozeleira eletrônica, cancelamento de passaporte, afastamento de função pública. Os alvos seriam suspeitos de vazamento de função pública e também são suspeitos de dados fiscais. Mas a percepção institucional já virou disputa, todo mundo já percebeu isso, e aí começa, né? No modelo acusatório brasileiro, quem investiga não julga, quem é vítima não conduz processo, e nós temos um outro problema. Moraes seria o atingido pelo vazamento, abriu inquérito, determinou buscas e conduziu a investigação. Ou seja, é uma questão completamente pessoal, né? Ele está agindo em causa própria, usando a estrutura. A reação da Receita foi, ela divulgou uma nota dizendo que seus sistemas são auditáveis, mas colocou o seguinte: o fisco não possui dados sobre contratos privados de advocacia. Além disso, acesso indevido já é punido com demissão, e o órgão considerou a medida completamente desproporcional. Medida de quem? Alexandre de Moraes. O STF está dividido, como nós já falamos para vocês aqui. Tem uma ala que apoia o Alexandre de Moraes, tem uma outra que está vendo nisso um, abre aspas, risco institucional, fecha aspas. No bastidor já está tendo uma tensão que a própria imprensa está considerando como inédita, porque até aqui todos os ministros apoiavam Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no inquérito das fake news para caçar Bolsonaro, destruir Bolsonaro e seus apoiadores. Agora que o Alexandre de Moraes está usando esse mesmo processo de caça às bruxas para poder ir atrás de quem está vazando o contrato da esposa dele e expondo essa questão do Banco Master, Alexandre de Moraes entra em campo para dizer o que, Ramais? Isso aqui está indo longe demais. Ele está usando a mesma colher que deram para ele antes. Deram essa autoridade a Alexandre de Moraes. E agora estão descobrindo que não valeu a pena. Então, vamos ver até onde vai essa brincadeira e vamos à leitura do Superchat. A questão, deixa eu só fazer esse último. Não, mete bronca. Ramais, eu quero ver você livre, leve e solto. Fala tudo, metralha tudo, mete porrada. Vambora. A questão é toda essa. Enquanto o Bolsonaro é um problema para o sistema, que estava lutando com essa podridão, essa utilização dos cargos públicos para enriquecimento, pessoas que não podem ser investigadas, Bolsonaro era o inimigo do sistema, o sistema se voltou contra ele, todos estavam aplaudindo o ditador da toga, que atropelava a Constituição, atropelava as leis, todas as garantias, os direitos fundamentais do ser humano. Clesão morreu na cadeia por causa disso. Mães, como a Débora, a gente bota a Débora como símbolo, idosas sendo presas ali, depois de tornozeleira, tudo por causa desse autoritário, ditador da toga, sancionado internacionalmente como violador de direitos humanos, foi atropelando. Então, depois que botaram o Bolsonaro na cadeia, o sistema colocou, não, mas temos que botar esses ministros do STF de volta ali para casa. Como fazer isso? Só que se deu poder absoluto a essas pessoas. Todo o constitucionalismo, em cerca de 2000 anos, pode-se dizer assim, evoluiu para que não haja esse controle, poder absoluto, senão as pessoas se tornam tiranos, autoritários. Tem tripartição de poderes para um poder controlar o outro. Poder absoluto se corrompe absolutamente na lição, mais do que centenária. Nos federalistas, que aqui deu base à Constituição e às leis americanas, dizem, né, os homens não são anjos. Se fossem anjos, não se precisaria de governo e nem de Estado. Por quê? Porque o poder corrompe. Então essas pessoas se tornaram autoritárias e se utilizam do poder para enriquecer absolutamente, ilicitamente. Então o Alexandre de Moraes, o que é? Vamos aqui num grau de análise dos fatos. O que aconteceu naquela reunião do Toffoli ali? Quem era o maior defensor para que o Toffoli se mantivesse na relatoria, mesmo que eles destruíram, suspeição e impedimento também não serve para ministros do Supremo. Toffoli completamente vinculado aos autos, tanto com os advogados que defendem a causa, como com a própria causa, com vinculação de empreendimentos, e conversas e negócios, recebimento de milhões de reais. Alexandre de Moraes não, Toffoli tem que se manter. Por quê? Porque ele quer, como ditador,
canetar para anular tudo e calem a boca. Então, como a Polícia Federal, com base, porque acaba sendo incontrolável pelo esse diretor-geral da Polícia Federal, o Oak, o Andrei, que é o diretor do Lula e do Alexandre de Moraes na Polícia Federal, não é um diretor da Polícia Federal em respeito ao Estado, às leis, não. É em respeito a eles, ao comunismo, a essa concentração de poder. A investigação do INSS veio da ponta. Se ele pudesse, ele teria estancado. Essa investigação do Banco Master veio da primeira instância. Se ele pudesse, ele poderia ter estancado. Mas aí vai aparecendo a investigação. Quando se vê um relatório mostrando que o Toffoli estava completamente vinculado aos autos, o que eles queriam, o ministro do Supremo? Que eles não podem ser investigados, que acabasse com a investigação porque o Toffoli apareceu conversando e recebendo dinheiro? É lógico que não. Eles não podem anular por causa de tudo isso. E o Alexandre de Moraes, querendo que o Toffoli canete tudo, por quê? Porque já há uma promessa aí, Alan, há uma notícia aí que vem um relatório sobre o ministro Alexandre de Moraes. E aí a Receita acabou de mostrar na operação que a gente teve ciência aqui junto com vocês, que contrato de advocacia não é por análise de sistema que se está dizendo que não teve autorização judicial. Eles não têm ali por sistema o contrato. Aquilo estava com o Vorcaro. Então, estão fazendo uma análise de toda a riqueza da Vivi Barsi, movimentações atípicas, que qualquer país sério, democrático, republicano, tem que fazer. Movimentação atípica, você que recolhe imposto de renda, que dá um problema ali, você cai na malha fina, se der um erro na declaração, já dá problema. Ainda mais essas pessoas que ganham 40 mil reais e movimentam 400 mil, 400 milhões, não sei quantos bilhões, não pode ser, tem que pelo menos demonstrar a origem. Não, para o Alexandre de Moraes, o ditador autoritário, e digo, psicopata, ele quer acabar e anular tudo. Está ficando ruim. Essa notícia que os outros ministros do Supremo não acharam de bom alvitre, isso é fantástico, porque as coisas estão mudando, ou com possibilidade de mudar. Ali estão pessoas que estão se utilizando do seu cargo, atropelando a Constituição, sendo autoritários e enriquecendo ilicitamente. Então, por que não pode se investigar ministro do Supremo? Nós temos que bater nisso. Tem que continuar e queremos transparência dessas investigações.